Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 10ª aula de História Eclesiástica 2, nossa última aula do ano. E, para nossa alegria, também a última aula do curso do pastor Johnny e do irmão Dio, glória a Deus. Desse curso médio, é claro. Então, como é costume, já oramos. E, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite. Boa noite, graças a paz a todos. Com muita alegria que estamos aqui. Hoje nós estaremos fazendo uma síntese sobre aquele período chamado os pré-reformadores, os movimentos que dentro do próprio catolicismo ocorreram, movimentos dissidentes. Antes, é claro, aqui desse período chamado pré-reformador, já existiram outros movimentos chamados movimentos dissidentes na história da Idade Média, até mesmo na história da Igreja Antiga. Então, hoje a gente vai falar sobre esse período, chegando ali até a Reforma, e nós estaremos, inclusive, utilizando bastante aqui na nossa aula um material que eu quero indicar para vocês, já indiquei em aula, quero até fazer uma palavra de gratidão aqui a esse material, que é o material do professor Juliano. O professor Juliano, ele tem aulas muito boas, Juliano Reis. Aqui é um site, Pão Evangelho, apoiando a Igreja de Cristo. São muitas aulas de história da igreja. É um curso que ele deu em uma igreja, não sei dizer direito qual é a igreja, mas uma coisa eu digo para vocês, são aulas maravilhosas. Ele faz uma síntese muito boa sobre o tema, né? Podem ver que são 54 aulas. Nós utilizamos muitas aulas aqui dele durante esse curso, e hoje, particularmente, eu estarei utilizando muitos slides dele, até por causa da síntese que ele faz. Então, eu estarei pegando aqui da aula 24, Monasticismo Medieval. Nós não falaremos das cruzadas, porque trabalhamos no bloco anterior. Iremos falar sobre os valdenses. Farei uma breve síntese sobre a teologia escolástica de Tomás de Aquino. Farei também uma breve síntese do misticismo e a devoção moderna, essa aula 29. E aí a gente vai trabalhar bastante na aula 30, 31, 32 e 33. Então, eu quero até deixar aqui meu tributo de gratidão ao professor Juliano, porque, de fato, o Pão Evangelho, como está aqui, né, eu gosto de dar sempre as fontes, foi um curso que ele fez, e ele deu essas aulas em uma igreja local. Não sei se foi a sua igreja local, onde ele é pastor, mas, inclusive, deixa eu até mostrar aqui para vocês rapidamente, eu tenho aqui um material, que é esse daqui, da apostila, né? A apostila eu baixei esse material num site da igreja dele, que é a História da Igreja, uma impressão dele. E hoje nós estaremos lendo, literalmente, a apostila do professor, porque, de fato, como eu mencionei para vocês, quando é algo muito bom, a gente realmente indica, recomendamos e assim prestigiamos cada professor. É claro, como vocês bem sabem, também nós trabalhamos, deixa eu até mostrar aqui para vocês a apostila dele, onde está? Aqui. Deixa eu mostrar, aqui, ó, a história, né? Estamos aqui na página 89, deixa eu abrir. Uma história da igreja, aqui, ó. Uma história da igreja por Juliano Reis, tá bom? Foram aulas muito boas, irmãos, aulas muito boas. Eu, particularmente, amei o material dele e estou aqui recomendando no nosso seminário. Essa apostila é uma boa síntese, é um bom resumo, quando a gente, de repente, está pesquisando sobre um tema, tá bom? Então, fica aqui minha indicação. E agora, como eu disse para vocês, hoje nós estaremos trabalhando também nesse outro material,
que é o material do Justo Gonzalez. Deixa eu pegar aqui. Opa, não. Aqui. Estaremos trabalhando um pouco nesse material aqui, que é o material do Daniel Hopes. Meus irmãos, essa obra do Daniel Hopes, eu já indiquei para vocês. Eu estou, assim, fascinado. Muitas madrugadas eu acabo lendo esse material e, só para vocês terem uma ideia, hoje, aqui, né, todo esse módulo nosso que nós trabalhamos durante esses dias, a gente pode ver que foi uma síntese, História Eclesiástica 2 foi uma síntese logo aqui, né, da queda do Império Romano. Então, pode ver que ele vai trabalhar, Daniel Hopes, o santo dos tempos novos. Ele começa trabalhando ali com Agostinho de Hipona. A maneira em que Hopes trabalha no seu livro não é um livro de história, é uma novela em história. Ele é simplesmente brilhante. Como é uma delícia ler ele, Daniel Hopes. Hoje, para vocês terem uma ideia, não vai dar, né? Mas só para vocês terem uma ideia, está aqui o capítulo de número 10. O doloroso alvorecer dos 1000 anos. Então, aqui ele vem falando sobre o feudalismo, ele fala bastante sobre as crises, pode ver o título que ele coloca, cristão, deixa eu colocar aqui, cristão do ano 1000, o lamaçal, cristão do ano 1000, a água viva. Aí ele vem novas conquistas para a cruz, ele vem falando sobre as cruzadas. Um branco manto de igrejas, a paz de Cristo, Cluny e a reforma monástica. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma breve citação, mas quando o professor Juliano ele vai falar muito sobre Cluny, depois leiam aqui o capítulo de número 10, a página 588 em diante do Daniel Hopes. A maneira em que ele faz a síntese, porque quando a gente vai hoje estudar sobre esse assunto, irmãos, que é o assunto dos pré-reformadores, a gente tem que saber o seguinte, que a reforma não acontece necessariamente com oh, meu Deus, com Lutero. A reforma, ela veio acontecendo muito antes de Lutero. E a gente não pode desprezar do que de muitos homens, na semelhança de Lutero, que tentaram reformar a igreja. Então, por exemplo, a gente vai ver agora que logo depois que começa ali o período também chamado período das Cruzadas, as Cruzadas ela foi uma página de uma mancha tão grande na história da igreja que os monastérios também tentam se reorganizar. E algo que é bem curioso, que o próprio professor Juliano fala nas suas aulas, é que os monastérios eles tentam se reorganizar, eles até se reorganizam, mas em alguns momentos eles acabam se perdendo também. Então, aqui, o Daniel Hopes, de uma forma muito profunda, como mestre, ele vai dando nomes, locais, situações, acontecimentos, personagens, e ele vai trazer com muita maestria tudo isso que acontece na reforma monástica logo depois do ano 1000. E ele vai mostrar que essas reformas e os monastérios que passam por vamos dizer assim, por uma reforma dentro do monastério, acontece geralmente ali na França. Então é muito interessante, fica aqui para vocês, tá? Essa indicação de que vocês possam estar lendo e se aprofundando sobre isso, tá bom? Nós estaremos trabalhando também mais um pouco, citando aqui o Justo Gonzalez, do volume 3, o Justo Gonzalez, do volume 4. Tudo isso que a gente está também trazendo está nessas obras aqui, que são os nossos livros-textos, tá bom? Como eu mencionei há pouco, irmãos, deixa eu só compartilhar também uma outra coisa aqui para vocês. Olha só. Aqui.
O livro do Justo Gonzalez, volume 4, ele vai mostrar bastante aqui, logo no início, sobre essa questão. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O volume 4 vai mostrar a reforma monástica, a reforma cluniacense e a reforma cisterciense, que hoje a gente vai fazer uma breve citação aqui, baseando-se nas aulas do Juliano, tá bom? Mas também eu quero lembrar para vocês que no volume 3, meus irmãos, olha só que interessante. Logo ali depois do concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, olha só aqui no volume 3 do Justo Gonzalez, no 5º capítulo, as igrejas dissidentes, o nestorianismo na Pérsia, os monofisistas da Armênia, os monofisistas da Etiópia, os monofisistas do Egito e da Síria, ou seja, esses movimentos que pensavam de forma contrária sempre aconteceram na igreja, logo ali no início da Idade Média. No entanto, é óbvio, irmãos, depois da figura do papado, infelizmente o cristianismo se enveredou por um outro caminho, que vocês sabem muito bem qual é. Então, fica aqui simplesmente uma citação, né, para vocês, tá bom? Sobre esse período. E também a aula de hoje ela está baseada, irmãos, em mais um material que eu quero que depois, eu já mostrei no grupo de vocês, que é no livro A História da Igreja Cristã, do Jesse, que está baseado no capítulo de número 17, aqui. Pode ver que ele vai trabalhar aqui sobre a questão da igreja medieval, o início da reforma religiosa em diante. Então, esse livro do Jesse também faz uma boa síntese, e eu estou deixando aqui para vocês do capítulo 17 ao 20, porque ele vai trabalhar tanto um pouco esse período meio da reforma monástica, indo ali para os pré-reformadores, vai para a reforma e depois ele vai até a contra-reforma, que é o movimento católico para rebater a reforma protestante, que é o capítulo 20. Então, os irmãos que desejarem saber mais sobre esse assunto, leiam essas obras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos agora, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, o material do próprio professor Juliano, e nós estaremos, então, aqui trabalhando em cima desse material, e eu quero agora compartilhar com vocês a apostila dele. Essa apostila eu já disponibilizei no nosso grupo, eu baixei da igreja dele e disponibilizei no nosso grupo de WhatsApp do nosso seminário, tá bom? Bom, lembrando aos meus irmãos, nossas aulas são gravadas, para que vocês possam continuar estudando sobre os temas. Essas aulas também são gravadas para que futuros irmãos nossos que queiram fazer o nosso curso em EAD possam estar reutilizando esse material, porque essas aulas servirão como base também para futuros irmãos que farão o curso em EAD. É claro que a única diferença é que os assuntos que nós debatemos aqui em classe, por ser uma aula híbrida, é uma aula online, mas é em tempo real. É natural que aqueles irmãos que forem reaproveitar essas aulas, o currículo é outro, né? Não haverá essas interações em tempo real. Mas essas aulas servirão como base também para aqueles irmãos que não têm a disponibilidade do tempo que vocês têm, mas que possam estar utilizando, de acordo com o seu tempo, tanto essas aulas gravadas, quanto todo o material e outras aulas que nós daremos para poder, assim, estar dando cada módulo aos alunos que queiram fazer o curso em AD. E, em terceiro lugar, também são gravadas essas aulas para que irmãos que sirvam nas suas igrejas locais, que queiram aprender sobre esses temas, possam estar aprendendo, se aprofundando e abençoando as suas igrejas locais sobre todo esse ensino e aprendizado que tem sido tão útil, não só para nós aqui da nossa igreja local, mas para muitos outros irmãos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Joia?
Alguma pergunta? Vamos ler aqui, irmãos, um texto bíblico, rapidamente. Vou até colocar aqui para vocês. Quero ler aqui com vocês Gênesis 12. Gênesis 12. Vou compartilhar na minha Bíblia digital. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Quero ler esse texto porque hoje a gente vai falar muito sobre pré-reformadores, movimentos que foram movimentos que nascem no próprio, dentro da Igreja Católica. Então, eu hoje quero falar um pouco com vocês e quero lembrar alguns versículos que marcaram muito esse período que é chamado período da Igreja Protestante. Então, pastor Johnny, pode ler para nós aqui? Vou compartilhar. Se você abriu, Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, por gentileza. Vamos lá. Eu vou compartilhar. Eu leio pela minha versão ou o senhor vai compartilhar aí? Bom, pode ler aqui pela minha, Tá que bom. nós acompanhamos juntos. Pode ler, por favor, pastor. Pois não. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E agora o capítulo 15, também, versículo 5. Por gentileza, pastor. Pode ler para nós. 15:5. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E, principalmente, o grande texto que é o versículo 6. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Esse é o texto claro. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe, creditou-lhe isso como justiça. Meus irmãos, ao estudar história eclesiástica com vocês, tanto Eclesiástica 1 quanto 2, são muitos acontecimentos, muitos fatos, e uma coisa que nós aprendemos é que Deus, ele tem o controle da história, e que nada acontece que não seja a vontade de Deus. Eu sei que é muito difícil para nós, num primeiro momento, enxergar tudo o que aconteceu, mas tudo na história faz parte da providência de Deus. Para um calvinista, isso é muito fácil de ser entendido, aceito. Para um arminiano já é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, o próprio arminiano ele vai ter que dar uma mão palmatória que nada foge do controle de Deus. E ao conhecer a história, a gente se apequena também. Porque quando a gente começa a ver que muitos povos eles se converteram, num primeiro momento eles se converteram por causa de uma imposição do rei, mas logo na sequência vamos vendo frutos no meio do povo, frutos legítimos de conversão, e de repente vem, como a gente aprendeu nas aulas passadas, os muçulmanos e de repente devastam tudo. Agora, é claro, a gente também não pode ser tão cruel nas nossas afirmações, porque, olha que interessante, irmãos, os muçulmanos, quando eles conquistavam um território cristão, eles tinham uma certa tolerância. E ali podem ver que em muitos lugares onde os muçulmanos chegavam, se havia judeu, eles deixavam a sinagoga. Se haviam cristãos, eles deixavam ali os cristãos. Já nas cruzadas, a gente vê o oposto, a gente vê um lado muito terrível, aonde os próprios cristãos eram menos tolerantes do que os muçulmanos. Perceba onde chegou o cristianismo, onde chegou, né,
os líderes e onde chegou a maldade da conquista em nome de Cristo. Isso nós trabalhamos muito bem na última aula. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque no meio de toda essa bagunça, de toda essa celeuma, sempre existiram homens e sempre existiram pessoas que foram atraídos pela Bíblia, foram atraídos pelo Evangelho, e assim, de uma forma misteriosa, a gente não pode subestimar isso que aconteceu. E hoje a gente vai estar trabalhando um pouco, eu sei que é uma síntese, mas fica aqui, meus irmãos, Deus, ao longo desses 1.500 anos de história que a gente trabalhou, a gente vê que ele, de uma forma ou de outra, ele levantou pessoas. Eu sei que, infelizmente, o romanismo inferior à Igreja de Jesus. Os católicos ortodoxos, também gregos, eles se enveredaram também por uma certa teologia vesga. Mas percebam como Deus, de uma forma ou de outra, permitiu que muitas coisas acontecessem. E quando a gente olha, né, para a Europa, quando a gente olha para tudo que aconteceu, nós entendemos que, de uma forma ou de outra, Deus preservou ali a Europa, Deus foi levantando pessoas, e hoje a gente vai trabalhar com bastante propriedade aqui, os pré-reformadores, e a gente não pode, assim, deixar de ver grandes pessoas que foram levantadas por Deus como vozes, por exemplo, como o próprio John Hus e Wycliffe, dentro do catolicismo. Então, assim, Lutero não foi o primeiro, a gente tem que deixar isso em alto e bom som. Existiram outras vozes, mas elas foram abafadas. E quando a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento, e quando a gente começa a ver, por exemplo, o próprio Calvino e o próprio Lutero citando alguns textos antigos, eles vão valorizar aqueles textos, mostrando, olha, fulano de tal escreveu isso certo, Beltrano escreveu isso certo. Infelizmente, o paganismo estava tão enraizado na Igreja Católica que essas vozes que eram corretas, como eu mencionei há pouco, eram vozes que eram abafadas. Ora pela politicagem, ora pelo dogmatismo, ora pela própria dissolução que o próprio catolicismo acaba enfrentando. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, logo depois das reformas, ou melhor, logo depois das cruzadas e de todo aquele período das inquisições, o catolicismo ele ficou perdido a um ponto tão grande, porque vocês têm que lembrar que, como eu mencionei na última aula, eles começam ali com uma certa proposta, vêm os cavaleiros, muitos desses cavaleiros eram também monges, e depois eles se enriquecem, conquistam seus espaços, os próprios monges começam a viver uma vida, muitas vezes, medíocre, pagã, e se mistura, a gente já não sabe mais quem é o monge, quem é o ímpio, quem são quem. E, para vocês terem uma ideia, houve um concílio na Igreja Católica, onde, nesse concílio, se determinou que aqueles que faziam parte do monastério ou da vida clerical, eles tinham que ter roupas, porque muitas vezes o monge estava vivendo uma vida de ébrio misturado com os outros pecadores, e então, para criar literalmente uma ruptura entre aqueles que são sacerdotes e aqueles que não são sacerdotes. Perceba, olha que ponto chegou a igreja, vamos dizer assim, abre aspas, de Jesus, a igreja no Ocidente. Então, criaram-se normas de roupas obrigatórias para distinguir o sano do profano. Percebam, é uma coisa muito, onde é muito vil. Mas essa era a vida que eles viviam. Então, para que a gente possa entender um pouco, por isso que a gente está aqui estudando história, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma fala? Isso aí isso é o modelo da igreja institucionalizada. Exatamente, Júnior. A compreensão que o Hansi trouxe lá, o Juliano, eu entendi muito bem o resumo que ele fez. Ou seja, nesse tempo aí as pessoas eram manipuladas, outras era cristão pelo privilégio, o status quo que tinha nessa posição, e outros era por imposição.
Exatamente. Nem era convertido, mas fazia parte, dizia ser cristão, porque Exatamente. o rei se convertia, entre aspas, todos obrigatoriamente era denominado cristão. Exatamente, Júnior. Exatamente. Por isso, né, Júnior, que nós sempre vamos ser contra qualquer grupo que... Por isso que a igreja e o Estado podem ver que os nossos irmãos protestantes, reformadores, eles vão, e principalmente a teologia reformada, ela vai deixar bem claro essa separação da igreja e do Estado. Porque a grande prova de que a igreja se corrompe é logo depois de Constantino. Tem, sim, as suas vozes, tem, sim, aqueles que lutam contra, nós vamos ver Agostinho, mas a gente sabe que, infelizmente, o papado foi a grande corrupção. E podem ver que dentro do Ocidente se corrompe muito mais do que no próprio Oriente, os patriarcas. Por quê? Porque, infelizmente, a política acabou dominando sobre todos, né? O monastério Então, também, né? isso, e o monastério acabou. E hoje, por isso que Profanado, né? Porque ficou rico. Eles ficaram ricos. muito Conforme rico. a leitura que fez o Juliano Rezer, eles faziam a reforma dos monastérios porque estava corrupto, gente rica, aí fazia a reforma. Aí durava, depois tem que fazer de novo, porque estava sempre degenerando. Exatamente, Júnior. Na realidade, a reforma no monastério, ela vivia em ciclos, né? Podem ver que no início da criação dos monastérios com os pais do deserto, é uma coisa, tem os seus erros, mas não tem tantos erros. Logo na sequência, na expansão dos monastérios no Ocidente, com Agostinho, com o próprio Jerônimo, depois com Beneditino, a gente vê que eles têm uma piedade, um zelo entre passar o evangelho e servir as suas comunidades. Infelizmente, depois do papado, há essa corrupção, não só no Ocidente, mas no Oriente, e por essa razão, a gente vai vendo que o monastério, mesmo que eles ainda tentassem se preservar, não tinha jeito, por causa da força da política de Roma e da política do imperador sobre os monastérios, né? Mas, mesmo assim, se a gente pudesse dizer, eles ainda tentavam se sobressair diante disso. Por isso que agora, quando tanto Justo Gonzalez quanto o Daniel Hopes vai falar sobre essa nova força que nasce, que seria, inclusive, aqui, deixa eu compartilhar com vocês, meus irmãos, rapidamente, esse outro slide, aqui, que está aqui, ó. O monasticismo medieval. Por isso que agora, inclusive essa é a aula 22 dele, né? Olha só, ele vai mostrar que há com Cluny e com os cistercenses um grande movimento de reforma dentro dos monastérios, por causa do quê? Por causa das cruzadas, e não só nas cruzadas, um pouco antes das cruzadas, a religião estava tão perdida que há essas mudanças na postura. E eu separei para vocês alguns textos que eu vou estar encaminhando também, do Daniel Hopes, para que vocês possam estar lendo, tá bom? Pode falar, Júnior. Na leitura do Juliano Rezer, essa reforma dos monastérios levava em conta, eles ficavam degenerados, eles recebiam muitas doações, então eles ficavam muito ricos, como a igreja ficava. E aí é onde eles já não tinham mais uma vida piedosa, então eles estavam muito luxúria, muito dinheiro, recebia muita coisa, muito donativo. Então, Exatamente, Juninho. Então, franciscano, né? Exato. Inclusive, eu só vou passar agora aqui, irmãos, que não vai dar tempo, o material que eu separei para vocês aqui, que seria esse material aqui, ó, do Daniel Hopes, mostrando um pouco os detalhes de cada um desses movimentos, tá bom? Então, eu vou passar para vocês, ó, porque senão vai ficar uma aula muito longa, né? Mas nesses períodos aqui, dessa renovação do monastério, acontecia algo muito curioso. O que acontece, irmãos? Assim como estava o bispo na cidade e na sede, que controlava ali e dominava as igrejas, porque vocês têm que lembrar, irmãos, que nesse período, Daniel Hopes aqui, ele coloca com muita maestria o seguinte: como que a sociedade se organizava? Ela se organizava ali politicamente junto com o rei ou o imperador,
mas a grande autoridade era a igreja, e com os bispos. E fora daquele setor, dentro das cidades, havia as paróquias, havia os mosteiros, em que, então, criavam uma contraforça aos bispos. E, muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, na França, essa retomada, essa renovada, os bispos começavam a ver que os abades dos monastérios, eles começavam a desagradar, principalmente quem? Eles começavam a desagradar os bispos, né? E aí cria-se uma força muito interessante, em que o Daniel Hopes vai delinear com muita clareza aqui nos seus textos. Eu achei muito legal, porque a maneira em que ele coloca mostrando cada detalhe, mostrando o seguinte: havia uma tensão muito grande. Porque quando a gente faz o corte da história, irmãos, a gente acaba julgando de uma forma muito, eu diria, muito fria aquele momento. Sim, eles erraram, mas era um contexto muito difícil para eles, principalmente para o povo. O povo tinha o bispo como autoridade e tinha o abade como autoridade. Então, eles iam seguindo essas duas influências. Por isso que quando, por exemplo, havia uma voz que começava a destonar com a voz das suas autoridades religiosas, era muito difícil para eles, porque literalmente era forca que aguardava para esses nossos irmãos, né? Então, a gente vai ler agora, irmãos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pode falar, Júnior. Inclusive, o abade indicava o Papa também, como o Claraval lá, Clairvaux, né? Sim, a gente vai ver agora, Júnior. Eu separei esse texto aqui da apostila do nosso irmão Juliano. Olha só, vamos ler um pouco agora a apostila dele, porque a apostila dele é uma síntese muito agradável, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, vamos mergulhar um pouco aqui. Leia para nós, pastor Johnny, ó, o monasticismo medieval. É bem legal esse texto. Tá dando para ler? Tá pequeno, não? Como que tá? Acho que se ampliar muito fica ruim também, né? Mas se você conseguir, vai ajudar bastante. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver aqui se... Eu acho que agora esse é o tamanho... Não enquadra. Não enquadra. Deixa eu pôr aqui esse tamanho, pastor. Esse tamanho eu acho que enquadra. Aqui, ó. Deu, né? Perfeito. Joia. Por favor. Monasticismo medieval. Todo o período anterior que vimos monasticismo beneditino até o século X, e aí surgem novas ordens. Primeiro surgem novas ordens ainda usando a regra, como os monges de Cluny. Tem uma coisa interessante no monasticismo, ele sempre se deteriora. Deu uma falha na sua... Esses monges... E as coisas Volta vão... aqui para nós, pastor. Esses monges, falhou sua voz. Ah, sim. Bom, tem uma coisa interessante no monasticismo. Ele sempre se deteriora. Esses monges começam muito bem, muito firmes, e as coisas vão aos poucos degringolando. Começam a cair em uma vidinha mansa de pecado. Cluny, na França, vem com a intenção de reformar o monasticismo, criando um mosteiro com novas ênfases. Aqui aparece Bernardo de Cluny, construindo a maior igreja da Europa, o que começa a dar uma certa pompa, acabando perdendo todo o ideal monástico. Dá uma pausa, pastor. Percebam, o que o professor Juliano estava afirmando aqui, com essa retomada, por que a força se perdia dos abades, dos monges e do monastério? Por causa da força política que havia na cidade, juntamente com o rei. Mesmo que eles fizessem força contrário, ou mesmo que eles tivessem ali as suas opiniões antagônicas, não tinha como você emancipar um do outro, porque um estava atrelado ao outro, e a questão política, podem ver que aqui, na afirmação do professor Juliano, eu achei muito interessante, que logo depois que eles criam aquela grande cidade, aquela grande igreja na França, mais uma vez, a comodidade veio sobre eles, né? Então, por essa razão,
a gente nota, irmãos, que quando a igreja, de fato, se une ao Estado, não tem como. A história vai atestar para isso. A gente pode colocar uma data, porque mais cedo ou mais tarde essa igreja vai ruir, e não tem como ela sobreexistir. Podem ver que o mesmo aconteceu com o povo de Deus no Velho Testamento, dos dias de Jesus, o que eram os fariseus, senão grupos políticos junto com os saduceus, o que não era o sinédrio, senão a política, e na história da igreja, ou seja, a história se repete, né? Pode falar, Júnior. Ela tem um poder, né? Um poder econômico. Exatamente. É um poder econômico, e aqui a gente tem que lembrar as palavras de João, né? O mundo jaz no maligno. Se a gente não souber lidar com isso, irmãos, a gente vai ver a mesma história se repetindo dentro da nossa comunidade, né? Pode continuar lendo para nós, pastor, por gentileza? Leia aqui para nós aqui, esse outro parágrafo, por gentileza. Vem. Joia. Vem, então, outra reforma em outro lugar, em situ também na França, onde o monasticismo é muito forte. Por isso é que são cistercense. Eles produziram um grande nome na sua ordem, que é Bernardo de Claraval, que viveu de 1090 até 1153. Claraval é o nome do mosteiro onde ele era abade. É um dos maiores nomes da Idade Média. Às vezes, ele é chamado de imperador não coroado. Tal a influência dele. Justo Gonzalez, no seu livro, diz, abre aspas, que a personalidade de Bernardo dominou seu tempo, fecha aspas. Foi um grande reformador, escreveu muito. Escrevia cartas e livros e aconselhava a todos. Um dos livros de Bernardo foi da Consideração, que ele escreveu para um dos seus monges que ia ocupar uma função muito importante na igreja. Ele seria o Papa. Ele, então, escreveu um livro com conselhos para esse monge, dizendo como ele deveria ser como Papa. Opa, desculpa, irmãos, deixa eu só voltar. Desculpa, pastor. Imagina. Voltando, pode falar. Opa, pronto. Ele escreveu que era proibido exercer domínio e senhorio, que o foco tinha que ser de serviço, de amor. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi o Papa Eugênio. Martinho Lutero disse que todos os papas deveriam conhecer esse livro de cor, e que se eles tivessem realmente lido esse livro, a igreja seria completamente diferente. Joia. Dá uma pausa aqui, pastor, olha só. Percebam, irmãos, agora, olha que interessante, como estudar história é brilhante. Na aula passada, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre as cruzadas, gastamos todas as nossas 3 aulas trabalhando sobre esse tema. E uma coisa que ficou muito claro para nós, em cima de todas aquelas cruzadas, foi o seguinte, que a primeira cruzada, aquela realizada por Urbano II, foi chamada a Cruzada dos Nobres, onde eles vão conquistar os nobres, financiam essa cruzada para quê? Para poder ali, depois do concílio de Clermont, eles, depois da palavra de Urbano, convocando a uma guerra santa, o que acontece? Eles saem nessa conquista, são muito bem-sucedidos, como a gente trabalhou na aula passada, mas aí depois vem a segunda cruzada. Essa segunda cruzada, que é chamada como a Cruzada da Defesa dos Muçulmanos, ela é feita, e aqui olha só que interessante, por Eugênio III, que a gente acabou de ver. Então percebam que quando nós lemos ali, na aula da semana passada, inclusive no nosso material que eu separei para vocês, falávamos que aquela segunda cruzada foi feita pelo Papa Eugênio III e o lendário abade Bernardo, que é esse mesmo. Então perceba que aqui, olha que interessante, ele escreve essa obra da Consideração, ele foi uma pessoa que realmente, como diz, né, aqui, uma personalidade que dominou o seu tempo. Ele era considerado o imperador não coroado, por quê? Porque ele era um abade que, inclusive, quando ele escreve essa obra da Consideração, ele está escrevendo para quem? Para Eugênio.
E a maneira em que ele escreve, ele está escrevendo para o seu aluno, mas agora esse seu aluno se torna o Papa. Então percebam que a influência de Eugênio, poderíamos dizer que a grande liderança de Eugênio, Papa Eugênio, foi do próprio Bernardo de Claraval. Por que eu estou fazendo toda essa construção aqui, pegando a aula da semana passada, para a gente ver o link? Perceba que ele era piedoso, mas ele também comete um erro. É um intelectual, né? Ele era um intelectual, ele era um piedoso, ele era um abade, mas ele também faz a convocação, Júnior, irmãos, para a cruzada. Ele incentivou até aquele slogan lá. Sim, exatamente. E eu separei agora aqui para vocês, ó, deixa eu compartilhar aqui esse outro slide. Olha só. A Segunda Cruzada foi uma expedição dos cristãos europeus proclamada pelo Papa Eugênio III e pregada por São Bernardo de Claraval, em resposta à conquista de Edessa, em 1144, pelos muçulmanos. A cruzada liderada pelos monarcas, aí diz o nome dos monarcas, e foi um fracasso. Os cruzados não reconquistaram Edessa e deixaram o reino de Jerusalém politicamente mais fraco na região. O único ponto positivo foi a campanha, foi a recuperação de Lisboa. Então, percebam, ele participou aqui, Claraval. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Você vê como que esse período da história foi um período muito nebuloso, onde, mesmo que agora ele tenha feito uma obra aparentemente muito piedosa, na prática, a gente vê o quê? Que não... ele ainda, mesmo sendo piedoso, como o próprio Juliano menciona aqui, falando de Lutero, né? Que Lutero, quando... leia aqui para nós novamente, pastor. Ó. Joia. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi o Papa Eugênio. Martinho Lutero disse que todos os papas deveriam conhecer esse livro de cor, e que se eles tivessem realmente lido esse livro, a igreja seria completamente diferente. Exatamente. Obrigado. Até aí, pastor. Inclusive, eu mandei para vocês no grupo de vocês essa obra, meus irmãos. Eu vou até publicar agora. Não vai dar para a gente ler, tá bom? Mas está aqui, ó, dá consideração. Mas na teoria era uma coisa, na prática ele fez outra coisa. Exatamente. Tão cruel contra os outros. Perceba, Júnior, mas assim, vamos agora fazer uma crítica entre o papel, né, a teoria, né, e de fato, a prática. Por isso que eu falei que os monastérios, mesmo que tivessem grandes mudanças, como há pouco a gente viu, né, como a gente viu há pouco, quando a gente mencionou sobre aquela questão do que eles tentaram ali com Clary e agora com Bernardo de Claraval fazerem essas mudanças aqui, que são as cistercenses, mas mesmo assim eles não tinham força. Por quê? Por causa da política que estavam sobre ele. Mesmo que eles fossem piedosos na sua teologia, no fringir dos ovos, eles acabavam cedendo para as pressões e acabavam assinando coisas erradas, como foi, por exemplo, a Segunda Cruzada. Ele incentivou. Incentivou. Ele, inclusive, era... Podem ver que eu confesso para vocês, irmãos, porque estamos aprendendo junto, eu fiquei me perguntando, né, por que o Papa, né, no caso, Inocêncio, ele precisou de um abade para dar o aval. Ao estudar, eu entendi plenamente, porque, na realidade, o grande mentor dele era Bernardo de Claraval. Ou seja, ele estava sendo... no momento em que ele estava aqui recebendo, né, o aval do seu grande mentor, todos os demais estavam ali dizendo, não, se o grande pensador e piedoso abade Bernardo Claraval está nesse processo, a gente vai, então, consolidar. E aqui, olha só, essa é a obra, tá, irmãos? Eu passei para vocês, não vai dar tempo para a gente ler, mas eu achei muito interessante as palavras, né, do professor Juliano, e as palavras, principalmente, que ele menciona sobre... quando Lutero fala de Eugênio, né? Eu continuo lendo para nós, pastor, por gentileza, onde está? Opa, aqui, né? Deixa eu só pegar.
Era isso que o Papa ensinava, né? Você já leu, não foi? Isso. Isso. Acho que você parou aqui, né? Paramos. Lutero, né? Pode ler a partir daqui. Joia. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi o Papa Eugênio. Martinho Lutero disse que todos os papas deveriam conhecer este livro de cor, e que se eles realmente tivessem realmente lido esse livro, a igreja seria completamente diferente. Bernardo estava na direção certa. Ele era um reformador, queria ver a igreja num caminho certo, num caminho de seriedade. Calhoun disse que, como reformador, Bernardo parece às vezes como um puritano da Idade Média, porque ele tem frases como essa, abre aspas, não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja, melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade, fecha aspas. Depois apareceram alguns caras criando escândalo, Lutero, Calvino e outros, exatamente seguindo o Bernardo. Nós não vamos abandonar a verdade, vamos criar um escândalo. Peço licença, né, para que vocês compreendam, é que ele deu uma aula aqui, então a moça que fez a transcrição dessa apostila, o rapaz, não sei quem foi, a equipe, colocaram as palavras, né, mais simples, como comumente falamos, né? Sim. Mas aqui percebam, irmãos, olha que frase linda, não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Agora percebam, irmãos, não tem jeito, quando essa igreja está debaixo de uma figura estatal, ou ela está ligada politicamente, ela é engolida pela força da política. Eu gostei da ideia, né, que o professor Juliano disse, que ele era um reformador, que queria ver a igreja num caminho certo. Mas perceba, irmãos, enquanto nós não emancipamos totalmente, e nós não nos tornamos profetas nessa terra, seguindo a palavra, a gente não vai ter êxito, porque a gente pode dizer que Bernardo tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque, querendo ou não, ele acabou endossando certas práticas. Hipoteticamente, se ele fosse contra a cruzada, eu diria que a história, quem sabe, teria sido outra. Quem sabe não teria tido uma terceira, uma quarta. Alguns historiadores vão dizer 7 cruzadas, o próprio Juliano, salvo engano, ele fala de 7 cruzadas. Alguns professores seculares chamam de 9 cruzadas, outros vão para mais de 10, 12 cruzadas. Então, assim, sobre essa questão, não é tão importante. O que eu quero dizer é assim, as 4 grandes cruzadas, que foram as primeiras, ou as 5 grandes cruzadas, sendo aquela primeira lá, que foi a cruzada dos eremitas, né, aquela cruzada chamada Cruzada dos Mendigos, com Pedro Eremita, essas 5 cruzadas, eu diria, elas marcam ali essa mácula da igreja e demonstram como, quando a igreja apoia algo do tipo, ou um grande líder, a gente está endossando um erro. E aqui, irmãos, agora, já fazendo até uma meia-culpa, a gente vai ver erros também em Lutero, e isso serve como matéria-prima para a gente não errar no nosso papel como cristãos na modernidade, tá bom? Então, beleza, meus irmãos, eu acredito que aqui, sobre essa síntese, é uma síntese resumida, mas que dá uma luz bem eu diria, bem oportuna sobre tudo que aconteceu aqui na Reforma. O professor Juliano, ele também vai falar sobre Francisco de Assis. Todos nós já ouvimos falar sobre Francisco de Assis, né? Já conhece sobre Francisco de Assis? Sim. Né? Só voltando aí sobre o Bernardo de Assis, né? Ele pela o que fala dele, enfim, ele era um reformador, só que na prática ele é contraditório, porque ele apoia o slogan de ir para as cruzadas, os cruzados para defender a honra de Cristo. E aí, segundo diz na primeira cruzada que eles vão lá, não é só os profissionais de guerra, vai como a gentalha toda vão lá para lá. Sim, exatamente. Judeus, cara, eles matam judeu no caminho. Exatamente. Por isso que eu falei, Júnior, que você percebe que o nível da espiritualidade aqui era oca. Mesmo que, Júnior, eu estava pensando, até fazendo um adendo aqui, tá, irmãos?
Me permita, tá? Um comentário, eu não sei isso, eu posso estar até errado na minha reflexão, tá bom? Mas quando o Urbano II faz, lá no Concílio de Clermont, faz o pronunciamento dizendo que era para se atacar muçulmanos, para se recuperar a Terra Santa, ali a gente já vê uma manobra política. Como eu trabalhei muito bem na última aula sobre essa necessidade da expansão. Eles precisavam conquistar terras. A população na França tinha aumentado muito, a população na Europa tinha aumentado muito. Então, essa foi uma boa resposta com viés religioso. E quando o Pedro Eremita, que depois foi conhecido como também a Cruzada dos Mendigos, porque quando Pedro Eremita sai até Constantinopla, o líder de Constantinopla, o imperador, juntamente com o patriarca, não dão o apoio, percebam que, na realidade, o próprio Urbano II já poderia ter se posicionado. Por que ele se cala, Júnior? Porque, de fato, é aquilo, Júnior, muitas vezes é conveniente politicamente. Porque podem ver que a cruzada, logo na sequência, essa primeira cruzada, que são a cruzada dos eremitas, elas são mal sucedidas, são todos devastados. Como que um papa iria criar ali um exército para legitimizar a sua ofensiva se ela não tivesse uma baixa significativa? Como estratégia de guerra, me permita, tá? Eu posso estar totalmente equivocado na minha avaliação, mas como estratégia de guerra e como uma maneira política, não houve coisa melhor do que Pedro Eremita trazendo para si, levantando essa bandeira para destruir, indo na força do seu braço, caindo por terra. Porque agora, tanto Urbano II como também todos os reis que desejassem apoiar a cruzada, eles poderiam ter uma desculpa bélica de colocar os soldados, colocar os cavaleiros, e assim a gente vê nas 4 primeiras cruzadas oficiais reconhecidas e respaldadas pela igreja. Então perceba que muitas vezes, quando a questão entra na política, se fazem vistas grossas de propósito, porque o que importa é a conquista pela conquista e não aquilo que de fato é realizado, né? E a gente vê aqui a degradação da igreja, né? E assim, o professor Juliano, quando ele faz essa citação, foi muito oportuna na palestra dele, na aula dele sobre a cruzada, porque a gente já mostra que os próprios Pedro Eremita, ele já estava fora de si, porque eles precisaram levantar recursos, aonde? Com os judeus, com aqueles que não eram cristãos, para financiar essa obra. Ou seja, percebe, irmãos, onde chegou o cristianismo, né? E agora, só para a gente concluir, não vai dar tempo da gente mencionar, mas São Francisco de Assis, conhecido pelos católicos, ou Francisco de Assis, né, ele foi realmente uma pessoa ímpar na história. Por quê? Porque ele foi esse homem que nasce de pais comerciantes, pais ricos, e que agora vai se enveredar para uma vida cristã, totalmente fora da curva daqueles dias, né? Como ele era chamado, o pequeno francês, né? Inclusive, né? O nome dele não é Francisco, né? Até o professor Juliano comenta que é muito curioso, não se sabe porque o nome dele foi chamado assim, mas foi uma pessoa especial naqueles dias, querendo fazer o quê? Uma obra da forma dele. E a gente, irmãos, nessa hora, quando a gente vai falar de uma pessoa que nem Francisco de Assis, a gente apenas cita, apenas comenta, porque uma coisa era fato, ele queria pregar o evangelho do jeito dele, ele vai até o Papa dos seus dias, pedir ali a bênção para criar ali, vamos dizer assim, um monastério deles, e ele realmente, depois de tanta insistência, ele cria o monastério, ele acaba recebendo ali a bênção do Papa. Convidado, né? Como?
Ele foi humilhado pelo Papa Inocêncio. Exatamente, ele foi humilhado porque, irmãos, ele literalmente, ele começa, então, aquilo que a gente conhece na Igreja Católica como voto de pobreza da forma mais radical. Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre a vida de Francisco de Assis. Não digo aqui para a gente copiar tudo, porque, irmãos, a gente tem que respeitar nessas horas a vida de uma pessoa como ele, que realmente deixou tudo para seguir a Cristo. E ele realmente, irmãos, dedicou a vida dele para poder pregar o evangelho de Jesus da forma dele. Perceba, irmãos, como devia ser difícil para ele enxergar, né, essa igreja pagã, essa igreja política, essa igreja rica, mas ele vai na contramão dos seus dias, né? Então, por isso que eu disse que, ao fazer uma lição de casa sobre a história da igreja, esses monges, eles acabam sendo praticamente o quê? Pré-reformadores dentro dos seus dias, né? Tá bom? De forma pacífica, né? De forma pacífica. Que a igreja estava indo na contramão do evangelho, forma de violência e guerra, crueldade. Exatamente. E aí, né, podem ver que há uma oração muito famosa, conhecida dele, que é aquela oração de São Francisco. É uma oração muito linda, e ele se torna essa pessoa realmente que marca a história, né? Bem dócil, ele né? marca a história de uma forma maravilhosa. Irmãos, viver esses dias, o que nós faríamos naqueles dias? Então, assim, eu digo que realmente ele foi uma pessoa admirável, né? Então, assim como também, irmãos, quando a gente fala da Madre Teresa de Calcutá, tá? É uma pessoa admirável para os seus dias, entendeu? Indiferente, entenda, vamos fazer aqui os cortes, tá, irmãos? Não estou aqui defendendo doutrina errada, não estou aqui defendendo paganismo, não. Eu estou falando o seguinte, são pessoas que, da forma delas, elas viveram com uma entrega como poucos a gente vai ver na história do cristianismo. Atitudes nobres. Hã? Atitudes nobres. Atitudes nobres, né? E para a gente encerrar, meus irmãos, aqui, o nosso querido professor Juliano, ele vai falar muito sobre quem? Ele vai falar muito sobre os dominicanos. Quem são a ordem dominicana? Deixa eu só pôr aqui para vocês rapidamente, para a gente estar concluindo. Os dominicanos também nascem nesse período. Também era um outro espanhol, que também ele vem com esse ímpeto de reformar o quê? Agora os monastérios, levando os monastérios a uma perspectiva mais catedrática, científica. E, infelizmente, também depois eles acabam se perdendo, né? Porque depois eles vão fazer parte daqueles que na história vão ser conhecidos como os inquisitores, né? Que vão fazer as inquisições juntamente com outros grupos do catolicismo. Mas nós vemos com esses grupos que nascem que eles tentam fazer o quê? Eles tentam ser reformadores nos seus dias. Olha aqui, rapidamente, ó. Surgiu uma outra ordem, mais ou menos no mesmo período, uma ordem completamente diferente, fundada por Domingo, ou Domingos Guzmán Garcés, um espanhol. Eram monges da regra de Santo Agostinho. Então, percebam que eles nascem num período até querendo reformar os seus monastérios. Infelizmente, eles acabam não tendo tantas forças. Mas você concorda, irmãos, que aqui, esses monges que vão criando essas ordens, como Bernardo de Claraval, o Domingo Guzmán, né, Garcés, eles acabam sendo vozes dentro do catolicismo corrompido, que vão, querendo ou não, criar força para quê? Para que haja outras vozes que vão sendo essas vozes que vão se rebelar contra todo esse poder papal, contra todo esse sistema. Percebam, irmãos, quando a gente olha historicamente como provisão, foram pessoas muito corajosas nos seus dias. É claro que erraram também, mas, graças a Deus, vão tendo novos vultos que vão surgindo para quê? Para se revelar para aquilo que a gente conhece como
né, a reforma protestante. Oh, Mas por isso que a gente não pode colocar só como Lutero, como grande ícone. Existiram outros, né? Tá bom? ele é um filme no Nome da Rosa, de Sean Connery. Ali era tipicamente estava indo para fazer uma inquisição. Exatamente, exatamente, Júnior. Então a gente vê agora esse lado dos dominicanos, né? Os Exato. Que é dominicanos, Domini, eles né? são Deus, e Cane, né? Deus cão. Então, que virou depois, né, Júnior? O que que acontece? Olha só, irmãos, os dominicanos acabaram sendo chamados também por um apelido de dominicanos, que domini no latim é Deus e canos é cão. Então, Eles foram conhecidos como os cãos de Deus. Por que como os cãos de Deus? É uma palavra até forte, mas o que que eles queriam dizer com isso, irmãos? Eles queriam dizer o seguinte, que nós somos os cães de guarda. Porque os dominicanos, olha só que interessante, mesmo que eles nasceram debaixo de uma ordem do monasticismo agostiniano, eles foram agora treinados para quê? Para entenderem as heresias. Então, eles iam em cima daqueles que praticavam heresias. Bom, não preciso nem dizer, né? Qualquer grupo agora que fosse redescobrindo a Bíblia, os dominicanos iam em cima deles, porque eles eram os cães de Deus. Percebam, naquilo que nasce num primeiro momento como uma proposta legítima, logo depois eles se adequam ao espírito da religião caída, né? Infelizmente, né? Então a gente vai ver isso muito baseado nos filmes, baseado na história, retratado nos filmes. E qualquer nuance, conotação herética, fogueira. Inquisição, exatamente, e muitos dos nossos irmãos aconteceram isso. Então, depois, eu até sugiro que vocês assistam às aulas do professor Juliano, ele faz uma síntese muito boa, inclusive, eu indico eles, porque, irmãos, eu aprendi muito com ele e recomendo para vocês, tá bom? Inclusive, agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os valdenses, que também é mais um movimento dissidente que nasce dentro do catolicismo, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Podemos parar para a gente ir para o intervalo? Podemos? Então, vamos parar aqui e a gente volta na sequência com os valdenses, tá bom? Então, só um minutinho. Vou parar a gravação.